A paz do Senhor Jesus. Eu venho trazer uma palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor tem queimado, há quase um mês no meu coração. E eu senti que hoje foi o tempo que o Senhor separou para eu trazer. Eu vou usar duas referências bíblicas, porque eu vou aqui citar duas mulheres, tá? E vou falar sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito delas. Duas mulheres de Deus que tiveram atitudes diferentes, né? Uma creu, esperou, né? Outra não creu, não esperou, tomou atitude precipitada e até hoje você pode ver os frutos dessa ansiedade, né? A primeira referência bíblica que eu vou usar encontra-se em Gênesis capítulo 16 e diz: Agar, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e a recebeu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E outra referência bíblica é Esther capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Quem foi Sara? Sara foi a mulher de Abrão, um homem chamado de amigo de Deus, um homem qual o Senhor tinha uma promessa de que a sua descendência, né, seria como as estrelas do céu e como as areias do mar, ou seja, não se contariam, seriam muitas a descendência. E Deus tinha prometido um filho a Abrão. Porém, quando ele prometeu, Sara já era uma mulher avançada em dias, já era estéril e já tinha cessado os costumes das mulheres. Então ela, diante da falta de capacidade, né? Que nós temos esse costume de achar que tudo aquilo que Deus prometeu que nós faríamos, que é por algo que nós somos capazes. Na verdade, isso é um grande engano nosso. Deus ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Né? Só que Sara não tinha esse entendimento. Né? Sara não tinha esse entendimento, então qual foi a atitude dela? Ela colocou a sua serva para achar, crendo que seria através da serva dela que a promessa de Deus se cumpriria. Né? E uma vez uma pregadora falou a respeito dessa palavra de Agar, que disse uma coisa que me chamou muita atenção, que foi até a Camila Barros, que ela falou o seguinte: gente, a única pessoa responsável por cumprir aquilo que promete é quem promete. Então, se Deus falou que Deus daria um filho a partir de Sara, então ele cumpriria através de Sara. Porém, Sara quis tomar essa atitude, né, de colocar Agar, né? E essa atitude dela gerou até hoje, né? Se você for estudar a história, você sabe que aquela guerra que há no Oriente Médio contra o povo judeu nada mais é que são os descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, contra os descendentes de Isaac, que é o filho de Abraão com Sara, que era o filho da promessa. Então, Sara, se eu fosse trazer para o mundo de hoje, quem eu colocaria? Como eu descreveria Agar? Agar é a nossa ansiedade. Então, se você for parar para analisar, eu posso perguntar aqui, se você tem colocado Agar na cama de Abraão. Ah, mas o que você quer dizer com isso, Priscila? Você tem colocado a sua ansiedade
por causa da promessa que Deus colocou. Você tem tomado alguma atitude. Abrão aqui, eu seria a tua promessa. E H seria a tua ansiedade. Você tem colocado a sua ansiedade no lugar ali que não pertence a ela. A sua ansiedade está impedindo você de crer e de esperar que quem prometeu é quem vai cumprir. Cuidado se você tem que tomar essa atitude de colocar a sua H no lugar de Abraão, né? Você pode plantar uma coisa que até mesmo os teus filhos futuramente vão colher. É uma palavra pesada e eu sei que Deus ele tem colocado no meu coração só palavras assim, nesse nível de que traz um despertamento, que tudo aquilo que a gente faz pode vir sim a ter uma consequência que vai durar por muito tempo, como é o caso de H e Sara. Mas por outro lado nós temos Esther, uma judia, foi criada por seu primo, pois ela era órfã, né? Então, ela teve uma orientação, né? E é muito importante, né? Porque a espera, quando ela é divinamente orientada, ela é crucial, entendeu? Isso é necessário que você seja orientado da forma correta quando se trata de uma promessa, né? Então, o que aconteceu? O improvável. Esther era a mulher improvável para se casar com um rei, que na verdade já tinha uma esposa, mas essa esposa foi rejeitada pela desobediência dela, né? Porque ela não honrou o convite, ela desprezou o rei. Mas ali, o povo judeu, ele sempre foi um povo rejeitado. Então, ali ela era uma improvável. Então, diante de um monte de mulheres que foram escolhidas para estar com o rei, ela foi a que achou graça diante dele. E Deus permitiu, e olha que não era costume do povo de Israel se misturar com outro povo. Mas tem certas coisas que Deus permite para salvar. Porque se Deus tiver que virar o mundo de cabeça para baixo para salvar o teu povo, Ele faz. Porque para Ele não importa, almas para Ele é muito valor, não tem preço, é algo que está assim, excede todo o entendimento, tudo aquilo que você poderia imaginar para o Senhor de questão de valor de uma alma para o Senhor é importante. Então o povo judeu é e sempre será importante para Deus. É o povo, era a nação escolhida. Então ele permitiu que uma pessoa, né, no caso que era judia, se casasse com um rei persa, não pertencia ao seu povo. E diante das afrontas, diante das ameaças contra o teu povo, Mardoqueu, que foi quem criou ela, foi, né, o seu pai de criação, embora seja primo, mas ele não foi só o pai de criação, ele também foi um orientador, né? Porque quando ele foi chegar para ela e falar a respeito do decreto de Amã, né, que estava lá assinado, estava selado com o anel do rei Assuero, a primeira coisa que ela falou foi: eu não posso ir, tem um mês que ele não me chama, eu não posso me chegar diante dele. Então, o tio dela fez ela se lembrar, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor permitiu que tu chegasse onde tu chegou, para tu livrar o povo de Deus. Então, o temor, né, embora o livro de Esther seja um livro que não menciona o nome de Deus, mas menciona o povo de Deus, que era o povo judeu, ela teve uma atitude que eu creio que foi, assim, direcionada, né? Bem direcionada por Mardoqueu. E ela teve essa atitude de pedir para que eles jejuassem por 3 dias. E o que essa atitude dela, o que ela alcançou com essa atitude dela? O favor do rei. Porque, por lei, ninguém podia chegar ao rei sem que ele chamasse. Se chegasse a ele, ele estendesse o cetro de ouro,
essa pessoa poderia falar. Mas se ele não estendesse, ela morreria, porque era um decreto, né? E decretos são irrevogáveis, né? Por isso que eu te falo, aquilo que você tem planejado, aquilo que tem sido planejado, que não é um decreto, pode ser voltado, pode se voltar atrás, mas aquilo que for decretado, não adianta, vai se cumprir, né? E a pergunta que eu queria trazer hoje, não só para vocês, mas também para mim, né? Porque essa palavra primeiro ela queima em mim. Quem nós temos sido? Nós temos sido Sara, que ouvimos uma promessa, temos uma promessa, mas a nossa ansiedade tem nos feito tomar atitudes inconsequentes. Ou nós temos sido como Esther, que crê na promessa, crê no favor do rei, né? Porque ela alcançou, olha aqui, o resultado dessa atitude dela, né? Porque ela teve maturidade espiritual, né? Foi uma característica dela, uma virtude que ela teve, que era de esperar o momento certo, o momento que eu acredito que Deus tenha sido julgado adequado de ela ir ao rei e pedir, né? Esse favor ao povo dela, ao povo que ela pertencia. E o resultado disso, qual é o resultado da atitude de Esther? O resultado da atitude de Sara foi a que você vê até hoje, a guerra lá entre o povo judeu e aqueles povos árabes lá. A atitude de Esther, o resultado foi conduzir a nação a uma liberdade. Eles foram honrados pelo rei. Receberam dignidade, autoridade, privilégios e responsabilidade. E Mardoqueu, ele foi honrado também. Olha a necessidade também de você buscar ser uma pessoa que sabe orientar as pessoas de maneira correta. Esther teve a atitude correta de jejuar, de orar, de se chegar ao rei no momento certo. E ela alcançou o favor do rei. E Mardoqueu, que foi quem a orientou, que foi quem chegou a ela e falou com ela. Se você for como Mardoqueu também, se você souber orientar as pessoas de forma correta, essas pessoas vão alcançar também um favor diante do rei. Às vezes hoje você é uma Esther, uma pessoa que está num lugar onde você pode alcançar o favor a respeito dos seus, né? Às vezes você pode ser Mardoqueu, que é a pessoa que vai orientar as Esther que estão por aí, que precisam ser orientadas para tomar as atitudes corretas, né? Eu creio que o Senhor vai falar ao meu coração e ao teu coração através dessa palavra. Eram duas mulheres de Deus. Sara era mulher de Deus, tanto que a promessa se cumpriu, né? Mas ela pagou um preço muito alto, porque quando ela botou Agar na cama de seu servo, ela começou a ser desprezada pela serva, porque a serva gerou um filho do Senhor, mas a própria senhora não gerava um filho do Senhor, certo? E Deus cumpriu, porque é um decreto. Deus falou que ele seria pai, né? E que o filho que se chamaria, Deus falou que se chamaria Isaac. E ele geraria a partir de Sara. Sara duvidou, Sara riu, né? Mas Deus cumpriu, porque não importa o que você pensa a respeito daquilo que Deus promete. Ele não está preocupado com a sua capacidade, ele não está preocupado com as suas possibilidades, ele não está chamando pessoas capacitadas, preparadas, não, ele chama pessoas que ele prepara, ele confunde. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que
A loucura do Senhor, ela é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então não tente entender Deus. É difícil, dependendo da promessa que Deus tem para cumprir na sua vida, é difícil você olhar para a circunstância que você vive agora e enxergar pela fé que realmente aquilo vai se cumprir. Mas é isso que é a fé. A fé nada mais é do que aquilo que você não pode ver. É algo que você não tem dimensão, não consegue enxergar. Você crê somente, espera que Deus vai fazer. E é no momento certo. É no momento certo. Talvez se Esther tivesse tomado por impulso ali, ela não tivesse alcançado o favor do rei. Mas ela jejuou. Ela jejuou e orou. Ela buscou o Senhor. A palavra diz aqui que ela falou para jejuarem, né? E eles fizeram isso. Você também tem que escolher as pessoas, pedir a Deus para Deus colocar as pessoas certas que vão estar junto com você para te ajudar a te orientar e a estar fazendo, a guerrear as suas guerras também. Né? Está ali jejuando. Ela não jejuou sozinha, ela botou o povo deles, pediu a Mardoqueu para botar o povo deles para orar por ela, e ela e as servas delas também jejuaram junto com ela. Então peça ao Senhor para colocar, se você está no lugar de Esther, mas numa Esther que já está amadurecida, né? Já tem maturidade espiritual, coloque as pessoas que estão à tua volta para jejuar e orar pelas causas que o Senhor tem colocado no teu coração. E vocês vão alcançar o favor do rei, certo? Agora, se você também tiver como Esther, mas uma Esther ainda menina, que ainda não sabe, né, o que fazer, ainda está vivendo aquela novidade ali, foi levada a uma situação ao qual você não sabe o que fazer, peça a Deus para colocar um Mardoqueu na tua vida, que vai te orientar de uma forma correta, porque isso é crucial. A orientação dada de forma correta, ela é crucial para que a gente não tome atitudes precipitadas. Se você é uma Sara, que Deus tem grande promessa, uma promessa onde você vê, Senhor, eu não posso gerar isso que você me prometeu. Se você é uma Sara, não faça como a Sara aqui, mulher de Abraão, fez, e colocar a tua ansiedade no lugar, à frente da promessa. Espera, o tempo de espera. Tem gente que acha que quem está esperando não está fazendo nada. Tá sim. Quem espera, ela está crendo. Quem espera e não toma atitude precipitada, ela está tendo uma atitude de fé, crendo que o Senhor é que vai mover para aquela situação ali que aos olhos dela é impossível, venha se tornar possível. Mas o tempo das coisas não compete a nós saber, somente ao Senhor. Somente a Ele. Mas eu posso, por experiência própria aqui, passar para vocês que se tem algo que Deus pode derramar sobre a tua vida no momento em que você espera, é a paciência e a perseverança. São duas coisas difíceis, tá? Porque é muito fácil você perseverar quando você está vendo resultados, né, daquilo que você está fazendo. É igual, vou dar um exemplo aqui, né, porque uma pessoa que está fazendo dieta, está emagrecendo. E quando ela sobe na balança, que ela vê o resultado, ela consegue, sabe? Ela continua, ela persevera, porque ela está vendo que aquilo que ela está fazendo está tendo resultado. Mas a partir do momento que ela, mesmo fazendo, o peso ali estagnou, ela para de perseverar, porque ela acha que não vai conseguir mais passar daquele ponto. Assim é muitas vezes a gente. Quando a gente não consegue ver que a nossa perseverança, o resultado da nossa perseverança com esses olhos aqui, a gente tende a parar e não perseverar. E nós temos que perseverar em oração, em busca da palavra. Deus, hoje eu estava aqui conversando com a minha prima e eu falei, Deus nos deu 3 armas que nós temos que usar diariamente, que é a oração, o jejum e a leitura da palavra. São armas, gente, que assim, são muito fortes mesmo. Falando assim,
você não consegue mensurar, mas quem já tem uma experiência com o Senhor, com jejum, com oração e com leitura da palavra, vai poder confirmar o que eu estou dizendo. Isso traz para a gente uma força que a gente nem imagina que a gente tinha, né? A gente nem imagina que a gente tinha. Então eu te peço que você que você busque mais orar, ler a palavra do Senhor, tá? Se você não tem o costume, eu tenho um planner que eu deixo bem aqui no link da minha bio. Não sei quem me acompanha aqui, se vê todo dia eu postando ali, 73/200, ali é um propósito de leitura bíblica em 200 dias. Hoje eu já estou no dia 74, né? Então, assim, estou quase completando 100 dias, lendo 6 capítulos por dia diariamente. Deus tem falado tremendamente ao meu coração e eu creio que vai falar ao seu também. E eu vou fazer uma oração aqui para todos aqueles que forem alcançados por essa palavra, possa receber. Amém? Deus amado, Deus querido e Deus santo, Senhor, me coloco diante de Ti, Senhor, porque eu nada sou, eu nada tenho e eu nada posso oferecer. Mas eu creio, Senhor, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração vai despertar, Senhor, muitas Esther, Senhor, neste tempo, a orar e a esperar e a ter maturidade espiritual. E a ter uma atitudes como Davi tinha, de tudo que for fazer, consultar o Senhor antes. Jejuar, orar, buscar, Senhor, em Ti. Se não buscar resposta, ainda que a resposta esteja demorando, mas buscar, Senhor, a paciência, né, que é fruto também do Teu Espírito, a paciência, para que ela possa esperar o momento certo de receber a Tua promessa. Que ela possa ter fé. Aumente a fé dessas pessoas que estão me ouvindo, ainda que não seja uma mulher, seja um homem, também que esteja tendo uma atitude precipitada, que acha, Senhor, que está tomando a atitude correta porque não vê possibilidades de ver se cumprir na vida dele aquilo que Tu prometeu. Senhor, que essa palavra também venha falar ao coração deste homem. E eu te peço, Senhor, que eles venham se voltar atrás, se eles estiverem tomando uma atitude que não Te agrada, que o Senhor não vai estar com ele, que eles possam voltar atrás, que eles possam ser como Moisés. Senhor, não me faça sair desse lugar, se não for para o Senhor estar comigo. Senhor, que eles possam receber essa palavra. Toque no coração deles, ó Pai. Eu Te agradeço pela confiança, Senhor, que o Senhor depositou em mim ao despejar esta palavra no meu coração. E eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado por essa palavra, que o Senhor venha derramar cada vez mais fé e esperança, estratégias para que você possa confiar que aquilo que Ele te prometeu, ainda que esteja demorando, vai chegar. O teu Isaac vai nascer. Amém? Um beijo, fica com Deus.